Bom, gente, vamos lá. Depois eu vou recapitulando aí o tema da nossa live de hoje. Eu decidi fazer aqui um pouco dos nossos brigadeiros. Um tema mais ou menos assim, gente. 3 massas, infinitas possibilidades, vamos dizer, né? A massa do nosso brigadeiro ao leite, o de coco e o de leite ninho. E aqui eu deixei meio que separado algumas combinações de coberturas que a gente consegue fazer somente com essas, na verdade mais com 2 massas, né? Que seria a combinação mais do brigadeiro com o ninho, que dá para fazer mais combinações de sabores. O de coco daria só para fazer daria para passar no granulado também. Vamos brincar um pouco com as possibilidades de combinações aí. Eu vou ensinar alguma coisinha sobre boleamento de brigadeiro também, como que eu faço, né? Eu acho que a técnica de bolear brigadeiro é muito individual, assim, cada um desenvolve a sua técnica, né, como fazer. E eu vou mostrar aí um pouquinho como que eu faço, né? Os nossos brigadeiros aqui. O pessoal tá dando oi. Oi, boa noite. Ó, essa é a nossa massa de brigadeiro ao leite. Ela é armazenada assim, com plástico filme, depois de pronta, né, congelada. A gente usa a balança para pesar, tá, gente? Todos os nossos brigadeiros, eles são pesados, a massa, antes de passar no granulado, porque na nossa tabela, no nosso cardápio, o peso que aparece lá é o peso da massa. Então, às vezes dá alguma variação de um tipo de brigadeiro para outro, porque às vezes um passa no pó, o outro passa num granulado maior, um passa numa castanha maior, aí aumenta um pouquinho o peso, né? Mas sempre a gente pesa só a massa. Pega com a colher, basicamente, pesa a quantidade certa. O primeiro que eu vou fazer aqui para vocês é o nosso brigadeiro tradicional. Nosso granulado que a gente usa é o granulado ao leite, macio. A gente usa essa marca que a gente gosta bastante, não é um granulado da Mil Cores, o macio tem que ser. Existe um crocante. A cor dele é mais bonita. É a cor dele, ele tem um brilho, o acabamento dele é mais acetinado, vamos dizer assim, tem mais brilho. Não é aquele granulado ressecado, sabe? Para bolear, eu pulei aqui um pouco a parte do boleamento, mas nos próximos eu vou mostrando. Eu uso uma luva de latex, aquela sem talco, tá, gente? Tem que ser para manipulação de alimentos. Eu passo meio que na circunferência todinha da mão, ó. Vocês vão ver que vai ficar até um pouco marcado. Ela fica super redondinho. Aí passo, eu tô usando esses potinhos aqui, gente, para efeito de demonstração, tá? Porque na produção a gente usa umas travessas maiores para a gente poder alavancar quantidades, né? Também passa ele, envolve ele todo no granulado. Uma coisa que a gente descobriu aí com o tempo também, tá, gente? É passar levemente depois que passa no granulado, ele na mão novamente, para fixar o granulado e dar um acabamento melhor e não correr o risco de ficar caindo, de ficar uma parte do brigadeiro sem granulado. Não sei se dá para vocês verem aí. Ele fica mais pra cima um pouco. Ele fica bem grudadinho, ó, os granulados. Quando você passa ele suavemente na mão, não pode apertar, porque senão ele afunda para dentro do brigadeiro. Esse aqui é o ao leite tradicional. Faz um sem passar a mão, só pra mostrar a diferença. Tá. Vamos lá fazer mais um.
gente pesa sempre 15, botando a palma da mão, gente, no formato que sai ali da colher, é só bolear, ele já vai toda. A minha técnica é essa, ela passa toda na mão toda, depois vai pro meio da mão, ela ganha um formato bem redondinho. Fica bem redondinho. Antigamente a gente fazia assim o nosso brigadeiro, ó, só passava levemente no granulado para grudar nele todo e não passava na mão. Ele ficava assim. Mais pra cima que aparece melhor. Aí Mostra os dois juntos. dá para vocês verem a diferença de acabamento. Esse fica bem mais, fica alguns pontos sem grudar, porque a gente às vezes gruda, depois desgruda. E ele fica mais pontiagudo, né, os granulados. Importa bastante também na hora de vender, né, na hora de entregar. Na mesa ele fica um A brigadeiro Michela muito mais perguntou bonito. se pra festa é 15 gramas sem o granulado. Eu peso 15 gramas a massa, tá, Michela? 15 gramas de massa. Aí, A gente faz assim, mas a gente não- faz assim, não é tem uma gente que faz, ele pesa ele depois. Vende como 15 gramas já com granulado. Só que é meio difícil você calcular com granulado, né? Fica uma estimativa. Porque às vezes gruda mais granulado, gruda menos. Ó. O nosso ele fica com 18, 19 gramas depois que passa. Por isso que eu peso sempre a massa. Eu tenho certeza que ele tem 15 gramas de massa. Sempre pesando antes. Se você, para pesar ele com granulado, você vai ter que pesar depois. Às vezes dá uma variação, né? Ó, um deu 19 e o que eu não passei direito, o granulado que eu não grudei mais, deu 18. Então é bom pesar a massa antes, tá? Aí vamos para uma outra. Eu vou usar aqui, tá, gente? Essa é a nossa massa ao leite tradicional. A gente não usa o chocolate belga na massa, tá? Ela é a tradicional. Eu vou passar ela no granulado belga, que é esse granulado aqui, ó. Quem trabalha aí, ou quem não trabalha ainda com doces, é da marca Callebaut. Esse é o Milka, né? O tamanho dele é esse split 4M, que é o tamanho. Que vai ser esse tamanho aqui, ó. É o quadradinho irregular. Desfocado, põe mais pra cima. Aí. Ele é o mais quadradinho, menor. Existe um quadradinho maior também. Só que não rende muito, né? Porque por ser... A Michela perguntou se unitário qual é o peso. Acho que ela quiser a venda unitária. A venda unitária, Michela, aí depende muito do... Você vai ter que calcular o custo, né? Porque cada região, como você está aí em Presidente Prudente... Não, ela não quer saber o valor. Qual o peso? Se tem diferença de peso para vender unitário. Não, Na não verdade, tem só o diferença. gourmet, né? Não tem diferença. É o mesmo peso. Não dá para você vender pesos diferentes porque sai da sua rotina. Toda hora você vai ter que estar fazendo um peso diferente, um estoque com um peso diferente, aí é ruim. Então é sempre um peso só. Quando é o chocolate gourmet, a gente faz maior. Quando é o brigadeiro gourmet, porque a gente vende ele mais caro. Olha que coisa linda, gente. Sim. Aí. É outro brigadeiro, né? Você pega um pratinho daquele coloridinho pra gente mostrar. Brigadeiro 3 que a gente vai fazer também é com a massa ao leite, também com 15 gramas. Esse é um granulado do grupo Callebaut também, da marca Cical. Pertence ao mesmo grupo, né, de chocolates. Ele é um granulado semi-amargo. É esse aqui, ó. Ele é um granulado também de canutilho, que eles chamam, né?
e ele é classificado como semi-amargo. Eu não conheço outra marca que faça, é da Barrica Lebaut também. Eu não conheço outra marca no mercado que faça esse semi-amargo. Ele é um intermediário, né? É a mesma coisa. Passa ele. Sempre quando for passar no granulado, também levemente pressionando. Não pode pressionar muito para não afundar muito o granulado na massa. Depois que passou, grudou, passa novamente na mão, mais suavemente do que quando aperta ali para grudar o granulado. Tá pronto. Esse é o granulado semi-amargo. Agora um outro que fica com um sabor muito bom também aqui com a massa ao leite. A massa ao leite é com a castanha de xerém de amendoim. Castanha de caju, né? Pode ser Deixa eu ver. qualquer um dos dois. Com os dois fica muito bom, mas a gente costuma usar aí nos nossos gourmet a castanha de caju. Aqui a gente encontra dessa marca, o Caju Norte. Ela vem embalada a vácuo. Bem gostoso, bem torradinho. Baixo, então, aparecendo. Ela é bem torradinha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês até o barulhinho. Bem torradinha. Bem gostosa. Opa. Bolhei aqui, mas grudou na balança. Uma dica também que é legal também é untar, tá, gente? Passar um pouquinho de margarina na balança ajuda a não grudar, não ficar resquício da massa, né? Você vai pesar aí 100 ou mais, tá sempre passando um pouquinho de margarina. Como eu tô usando a luva e a gente acertou bastante o ponto da massa, você pode ver que gruda bem pouco na luva, ó. Quando você às vezes não acerta o ponto da massa, fica grudando mais na mão. Olha que coisa mais bonita. Muito legal. Agora, bom, de brigadeiro, massa só ao leite. Precisa fazer só amostra. Tem essa outra opção aqui também, que é mais infantil, que é as bolinhas coloridas. Que Tem diversas cores. Tem diversas cores. Essa é a Candy Color da Miçanga, né, que chama. Miçanga colorido da marca Mix. Dá pra ver aí, marca Mix. Bem legal, fica bem bonito o brigadeiro também. Esse eu vou. Faz um? Faz. Não? Não sabe. Vou fazer um. Ele fica bem legal, fica bem coloridinho. Pra quem gosta de tema de unicórnio, esse é aquela Candy, como é que chama, amor? Candy Color. Candy Color, aquelas cores mais são tons mais pastéis, né? Esse o brigadeiro não pode estar nenhuma casquinha ressecada, nada, tá, gente? Porque senão ele não gruda nessa miçanga. Miçanga, o brigadeiro tem que estar no ponto certinho. Senão você vai passar, se tiver alguma parte seca, não gruda a miçanguinha, tá? Olha como ele fica. Aí. Fica bem bonitinho. Então tá, fechamos a massa, somente a massa ao leite, tá? Agora vamos para a massa de leite ninho. Que é nada mais nada menos do que o brigadeiro branco, né? Em vez do chocolate, a gente usa o leite em pó. Aí também ela vai embalada no plástico filme. Uma coisa interessante também é marcar a data, tá, gente? Sempre marcar a data. Produziu, etiqueta com a data certinho em cada massa,
para você conseguir controlar aí qual que a massa que você vai usar primeiro, né? Então depois você esquece, como elas são iguais, acaba esquecendo qual é a massa que você usou, a que fez antes, a que fez depois, então na data ali, o sabor, a data não tem erro. Eu vou fazer aqui agora o de leite ninho passado no leite em pó, né, que é o tradicional. Esse a gente usa passar ele aqui no leite em pó sem apertar muito, tá? E não tira o excesso. Porque se você tirar o excesso do leite em pó, o leite em pó ele puxa, né, a umidade da massa. Aí na hora que ele for chegar lá na mesa da festa, ele pode estar mais com um aspecto diferente, meio que úmido. E quando você deixa o excesso do leite em pó ali, ele não consegue absorver todo esse leite em pó que está ali em cima. Então ele vai ficar com um aspecto bacana, não vai ressecar o brigadeiro. Esse é o leite em pó, é o brigadeiro de ninho tradicional, né? Um outro brigadeiro que dá pra gente fazer com a mesma massa do ninho. Só recapitulando, tá, gente? Que o tema é algumas massas, né? No caso, ninho ao leite e beijinho e várias possibilidades. A gente está tentando mostrar aqui algumas, né? Existem muitas possibilidades. E essa que eu vou mostrar agora é um brigadeiro de cookies. Você vai pesar um pouquinho menos de massa, em vez de 15 você coloca 13 gramas. Aí você abre ela um pouquinho, ó. Abre a massa e você vai pegar o cookies triturado. Vou mostrar para vocês. Bolacha. A bolacha triturada, né? Esse daqui, na verdade, ele sumiu um pouquinho do mercado, ficou muito tempo sem. Ele é próprio da Negresco, chama Topping. Ele é próprio para gente que trabalha para fazer milkshake, o pessoal usa bastante. E na confeitaria, né? Para fazer recheios crocantes também. Ele já é todo próprio, né? Desse profissional. Esse depois que abriu fecha bem, viu, gente? Senão ele murcha rapidinho. Aí você vai colocar no recipiente. Aí você vai pegar essa massinha e só grudar ela de um lado, ó. Esse cookies. Grudou de um lado, ele já vai grudar bastante, ó. Aí você fecha ela. Fechou. Aí você vai bolear. Fechou aqui, ó, boleou. Ele vai espalhar a bolachinha do cookies por todo o brigadeiro, ó. Aí você passa no leite ninho. Leite em pó. Ele vai ficar assim, com umas manchinhas pretas. Aí quando morde, você já imagina, né? A crocância aí do... Deixa eu só limpar um pouco a balança aqui, que como eu não estou untando ela... Ele perde a crocância. Hã? Perde a crocância. Ele vai perder um pouco a crocância porque ele está em contato com a massa, né? A massa úmida. Ele perde, mas continua uma delícia. Continua bem gostoso. Outra possibilidade para o leite ninho é o leite ninho com Nutella. Aí você volta a pesar com 15 gramas. Passou um pouco. Na hora da produção aqui, gente, você vai usando, ou para quem tem a matemática boa, você vai pondo várias massas aqui, ó, 15, vai usando todo o espaço da balança. 15, 15, 15, 15, vai somando, acrescentando, ou as balanças ela tem o tare, né? Você pôs uma aqui, você apertou aqui, ela zera. Aí o próximo que você vai pesar vai estar no peso certinho.
Aí boleou. Esse é o ninho com Nutella, é um dos brigadeiros que a gente mais vende. É uma das combinações, na verdade. Tudo que a gente faz que vai essa combinação de ninho com a Nutella vende super bem. Tudo, tá, gente? Tudo que a gente faz que vai ninho com Nutella. Eu vou fazer uma mágica aqui, rapidinho, só pra vocês verem como que fica, tá? Darby deu boa noite. Boa noite, Darbeira. Tá de férias, né? Coisa boa, um dia chego lá. Como num passe de mágica, aqui está o ninho com Nutella. Vira. Tem que virar. Pra A baixo. Nutella vai... Amor, tá, vocês estão vendo, não estão? Não, você tem que parar quieto. Aí. Ela vai uma florzinha feita com a Nutella. E vai dentro também, a Nutella ela entra dentro do brigadeiro. O próximo, vamos agora fazer, que também é com a massa de ninho, que é uma combinação que vende super bem também, é o brigadeiro de churros. A gente tem aqui uma mistura de açúcar gelado com canela em pó, que é o sabor churros, né? Aí tem mais uma combinação que vai rolar outro passo de mágica aqui. Olha como fica bonitinho. Não focou? Não. Esse aqui, gente, é uma coisa interessante também. Às vezes você vai fazer vários sabores, ou você vai fazer um menu degustação, alguma coisa assim. A canela, ela contamina bastante as coisas, né? Então, muito cuidado na hora de fazer. Estão conseguindo ver legal aí, gente? Dá um joinha aí se estiver dando pra ver legal. Tá desfocado. Vou bem pertinho. Aí. Legal? Porque se cair em outras coisas vai pegar o sabor, tá, gente? A canela ela passa sabor para as outras coisas. Então um paninho, alguma coisa. Ou na hora que for fazer o de churros, faz só ele separadinho. Não coloca perto de outro não, que se encostar o gosto pega. Beleza? Agora vamos para combinação, literalmente. Combinação de leite ninho com ao leite. Como que faz? Você vai simplesmente pesar junto. Aí você pesa 7 de uma massa. Se uma deu 7 que você colocou ali, você pega outra para dar os 15. Passar um pouquinho, não tem problema. Uma fica mais do que a outra um pouco, né? Essa combinação aqui é o dois amores. A gente chama de casadinho também, né? A gente passa só no açúcar. Tem gente que passa ele só no açúcar também, porque ele fica bem bonitinho. As massas casadas. Ó. Aqui a gente vende ele com mini chocobol. Mais pra trás. Acho que não tá focando. Aí. Ó, mini chocobol. Jogou ele aqui. Passou. Esse que você passa também a mão depois para poder grudar as bolinhas, senão fica caindo. O mini chocobol é nada mais nada menos do que flocos de arroz, né, amor? Banhado com chocolate. Ela é bem crocante também. Focou não. Focou não? Tá, essa é uma combinação dos dois amores. Acho que de combinação com os dois é isso que dá, né, amor? Uhum. Dá pra fazer também. Como que chama aquele do ao leite com coco? Prestígio. O brigadeiro de prestígio, que é a massa do ao leite
passado no coco. Fazer o leite com bolacha. Eu só falar da palha. Ah, tá. É um que a gente costuma fazer que fica bem gostoso também, com o leite, que a gente tá sem a bolacha de maisena. Tem que ser a bolacha de maisena para você fazer a combinação. É praticamente o mesmo que você usa o cookies no ninho, só que aí você vai usar a massa do ao leite, aí vai pegar a bolacha de maisena triturada, vai incorporar ele na massa do brigadeiro, os pedacinhos da bolacha, e passar no leite ninho. Esse é um brigadeiro de palha italiana. Existe a palha italiana para lembrança, né? Que o pessoal substitui muito o cocô. Fica um doce bem bonito também, ó, branco com preto. Esse é o brigadeiro de prestígio. Aí. Na hora que focou eu tirei. Então vamos lá para outra combinação que dá bastante também. O de ninho acabou, né, amor? Você também pode passar o leite ninho também no granulado também, que vira um dois amores por ser chocolate, né? Tem gente que pede. A gente tem o carrinho também, a pessoa faz bastante combinação no carrinho. Porque geralmente o pessoal pede a massa, uma branca ao leite e ninho, né? E os granulados ficam lá à disposição para a pessoa fazer as combinações. E fica bem bacana também, o leite ninho com granulado, o leite ninho com castanha também. Esse é o nosso beijinho tradicional. Massa de coco. Já vocês vão ver o tanto de... poucas massas, né? A variedade que você consegue fazer. O beijinho ele limita um pouco mais, né? Com o beijinho dá para fazer o beijinho tradicional. Você vai passar no coco mesmo. A gente usa um coco em flocos, que é muito bom, da marca Só Coco, chama Sweet Flocos, né, mano? Ele é menos adocicado. Não é aquele coco quebradiço, sabe? Ele tem um coco maior. Tem um coco maior. Esse a gente não usa passar a mão, igual os outros, usar o de chocolate, para ele ficar bonito mesmo, sobrando ó, as pontas do coco. Ele fica bem legal. Outro que dá para fazer é fazer a torra do coco, a queima do coco, fazer o coco queimado. E outro que a gente faz também que dá um sabor absurdamente bom é o olho de sogra, que a gente faz também, né? Que a gente não tem ameixa hoje. Que é a massa do beijinho. A gente envolve ele numa ameixa já desidratada, né? Envolve e passa no coco. Fica uma combinação bem bacana também. Bom, aqui bom de brigadeiros. A gente faz o casadinho também. Tem casadinho também. Beijinho com brigadeiro passado no açúcar refinado. No açúcar. A massa do beijinho com ao leite e passa no açúcar. A gente não gosta muito de usar o açúcar porque já é um doce, né, gente? Aí se passar no açúcar, a não ser que o cliente queira mesmo que apareça a massa, a gente acaba passando, né, no açúcar. Mas a gente não costuma usar muito, não. O máximo é o de churros que a gente passa no açúcar gelado. Ah, e o creme brulee também, limão a gente usa açúcar, né? Mas aí já são massas específicas, né? Aqui é o resultado, gente, de 3 tipos de massa. 3 tipos de massa. Foi muito? 3 tipos de massa, ó, deu 3, 6, 9, 12, 13 tipos de brigadeiro. E dá muito mais, né? E dá muito mais. Combinações, não vou dizer infinitas, né? Porque uma hora acaba aí os granulados e coisas diferentes, né? Mas dá muita coisa.
para você definir um cardápio aí. Ajuda bastante fazer experimentos mesmo. Um menu degustação para os seus clientes aí. Quando for fazer, a gente faz no dia. Porque é uma coisa que você tem que explicar para o cliente que o brigadeiro que vai estar na festa dele vai ser feito um dia anterior no máximo. Então faça isso. Separe, prepare o mise en place, todos os granulados certinho. As massas do lado, faz todos. Bota lá na geladeira, entrega para o seu cliente degustar e ele vai estar degustando justamente o sabor que vai chegar na festa dele. E é isso, gente. Hoje as dicas eram poucas massas de brigadeiro, passar um pouquinho das técnicas de bolhamento, que eu falei que é bem importante, deixar o brigadeiro bem redondinho, fica bem bonito. Ó. Esse ponto da massa é bem importante também, tá, gente? Para poder conseguir dar um brigadeiro bem estruturado assim. Isso é tema para próximas aulas nossas aí, a gente vai próximos temas das lives, a gente pode falar um pouco mais sobre ponto de massa, que é dependendo das ferramentas que você usa, né? Você vai fazer na panela, às vezes está começando, vai fazer menor quantidade, a gente vai bolar aí aulas bem específicas para esse ponto aí. A massa você guarda congelada por quanto tempo? A massa congelada, 30 dias. 30 dias é um limite bom. Sem ficar tirando e descongelando, né? Você não pode tirar, a partir do momento que você congelou ela uma vez. Essa massa aqui que eu descongelei para poder fazer essa demonstração, eu já não volto ela para o freezer. Ela pode ficar aqui fora até amanhã, e amanhã eu já tenho que enrolar esses brigadeiros. A regra, acho que é meio que geral. Tudo que você congelou uma vez, congelar de novo não é bom. Descongelou, já tem que usar. E também não tem necessidade, né? Por que você vai deixar 30 dias lá o negócio? A massa, geralmente, quando você vai fazer, ou você vai fazer... Pode deixar, mas não tem necessidade. Pode deixar, ela não vai alterar. Estando no plástico filme embalado bem certinho, sem ar, ela dura bastante. E sem alterar o sabor, né, o paladar. Mas geralmente você vai fazer a massa de acordo com a sua produção, sua encomenda, né? Ou se você vai vender aí nos deliveries, você vai pegando o jeito, vai vendendo mais, vai produzindo mais, e a massa nunca fica... As nossas, graças a Deus, não fica uma semana no freezer congelado, a gente já está usando. Se tiver mais alguma dúvida aí, a gente pode perguntar. O tema mesmo era mais mostrar um pouco das possibilidades aí que dá para chegar com pouca massa, né? Pouca variedade de massas. Vamos lá, mais uma fotinha aqui, só para mostrar as possibilidades. Tá focando aí? Uhum. Legal? Mais alguma dúvida aí, gente? Hoje é um pouco mais curto mesmo, para ajudar aí vocês no dia a dia. Sigam a gente no Instagram, Madame Gourmet Doceria. A gente tem um canal no YouTube, para quem não sabe também, que é o Sua Doceria em Casa, nosso canal no YouTube, que é onde a gente está dando essas dicas, né, de como montar uma doceria em casa, de sucesso, com delivery, com encomendas. E a gente vai estar postando muito conteúdo bacana lá, que a gente espera, almeja aí, ajudar bastante no negócio de vocês, ou inspirar pessoas a Michelle falou, amei todos. Alavancar aí. Obrigado, Mi. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando aí. E é isso aí, gente. Obrigado, boa noite. Até a próxima live aí com mais conteúdo para vocês.